Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Patrick de Vizias e você está no canal Coração de Maria. Meus irmãos, a Igreja Católica é a única verdadeira Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mas está num estado deplorável. Muito bem, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Essa que deveria ser uma conclusão óbvia para todo cristão. A única igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo é a Santa Igreja Católica. Isso devia ser óbvio para todos nós. Mas, infelizmente, nem todos conseguem chegar a essa conclusão, seja por não se abrirem à graça de Deus ou por falta de estudar. Mas se todo cristão se esforçasse por buscar a verdade, chegaria a essa conclusão. E nós temos razões óbvias para acreditar nisso. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, quando vai dizer lá para Simão: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra que és tu, eu edificarei a minha igreja. Jesus diz a minha igreja, não as minhas igrejas. Só há uma igreja católica, uma igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: tudo que você, Pedro, ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a minha igreja. E essa igreja, claro que é a Igreja Católica. Por quê? Por um motivo lógico e óbvio. Veja, durante 1500 anos só existia Igreja Católica. Claro, existiam também os ortodoxos, mas com relação aos protestantes, durante 1500 anos só existia a Igreja Católica. No ano 1517, o Martinho Lutero e depois outros reformadores, entre aspas, prefiro chamá-los de deturpadores ou revolucionários, mas depois que eles surgem as igrejas protestantes com as suas inúmeras divisões. Mas durante 1500 anos só existia uma igreja, a Santa Igreja Católica. Isso é óbvio para nos indicar que esta é a igreja verdadeira de Cristo. Ou você acha que Jesus deixaria sua igreja durante 1500 anos no erro para depois vir um iluminado como Lutero, como Calvino, como Zwinglio e outros? Não, agora eu tenho a verdade que ficou oculta da igreja de Jesus durante 1500 anos e agora eu revelo a verdade. Ora, Jesus disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Jesus disse: o Espírito Santo vos ensinará toda a verdade. Será que o Espírito Santo só viria 1500 anos depois da fundação da igreja? Creio que não. Ora, mas eu sou protestante, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus escrita, não creio nas tradições humanas da Igreja Católica. Querido, primeira coisa, o cristianismo não é uma religião de um livro, é uma religião de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Deus que se fez homem e se revelou a nós e nos salvou por sua santa encarnação, cruz, morte, ressurreição e ascensão. Então nós não somos a religião de um livro, nós não somos muçulmanos. Nossa religião é baseada em uma pessoa divina, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, encarnado no seio de Maria Santíssima. Cremos na Bíblia? Sim. A Bíblia é um dos três pés do tripé sagrado da Igreja Católica: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, que tem o dom de Deus para interpretar a palavra de Deus. Não, eu creio só na Bíblia. Então deixa eu dizer para você, querido, a Bíblia saiu da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que discerniu à luz do Espírito Santo quais seriam os livros inspirados, dizendo: este é a palavra de Deus, está na Bíblia, entra no cânone sagrado das Escrituras. Esse não, esse é um apócrifo, esse nós não acolhemos como palavra de Deus. Foi a Igreja Católica, Apostólica, Romana, que instituiu a Sagrada Escritura, o cânone sagrado, a lista dos livros lá do Novo Testamento, inspirados por Deus.
Como, meu irmão protestante, você diz acreditar na Bíblia se a Bíblia veio da igreja e não ao contrário? Não, mas a Bíblia ela foi inspirada por Deus, foi dada para a Igreja Católica, mas a Igreja Católica se perverteu com Constantino. Mas, meu querido, a Bíblia ela foi compilada depois de Constantino. Se para você é verdade que a Igreja Católica se deturpou depois de Constantino, depois que o Império Romano tomou a religião católica como religião oficial do Estado, se para você isso é verdade, então você tem um problema, porque a Bíblia foi compilada depois disso. Compreende? E há outros meios também, se você estudar a patrística, os padres da igreja, aqueles santos homens, aqueles santos doutores que, inspirados pelo Espírito Santo, discerniram e interpretaram a doutrina católica e a expuseram para nós de maneira perfeita. E hoje nós temos os dogmas católicos, os dogmas relacionados à divindade de Cristo, à humanidade de Cristo, à virgindade de Maria, os dogmas de Nossa Senhora, a Santa Eucaristia, tudo isso foi esmiuçado para nós pelos santos padres da Igreja, que vieram muito antes que o protestantismo sequer sonhasse em existir. É pouco para você ainda? Vamos pegar alguns milagres que só acontecem na Igreja Católica. Pegue, por exemplo, aí diversos milagres eucarísticos, coisas que hóstias se transformando na carne humana de Jesus. Cientistas analisam aquele pedaço de carne ou aquele pedaço de sangue e constatam que é o sangue ou a carne de uma pessoa viva. Um sangue ali típico dos judeus. Coisas que a ciência não pode explicar. Pegue ali o milagre de Lanciano, o milagre de Bolsena, tantos milagres eucarísticos na história da igreja. Pegue milagres dos santos incorruptos, pessoas que morrem numa união com Deus tão grande que Deus preserva até a carne dessas pessoas e durante anos e às vezes até séculos, parte do corpo delas ou até mesmo quase todo o corpo está incorrupto, intacto. Milagres de santos incorruptos, corpos incorruptos, só acontecem na Igreja Católica. Pegue ali o sagrado, o tecido que envolveu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo sudário, que você vai estudar aquilo, você vai ver milagre de cima a baixo, milagre confiado à Igreja Católica durante 2000 anos. Pegue a imagem sagrada do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Você vai estudar aquilo, você vê milagre em cima de milagre naquilo, como que Deus atestando, aí está a minha assinatura, eu estou nesta igreja. Uma pessoa iluminada pela graça de Deus e que se propõe a estudar com retidão e sinceridade intelectual, chega a essa conclusão. Mas infelizmente, nós estamos na Igreja Católica, apesar de todas essas maravilhas, estamos num estado absolutamente deplorável. Eu fico imaginando um protestante que começa a estudar, começa a pedir a Deus que lhe mostre qual é a igreja verdadeira. Então ele começa a estudar, se aprofundar de verdade na Bíblia, se aprofundar na história da igreja, se aprofundar nos padres da igreja. E num belo dia, iluminado pelo Espírito Santo, ele tem um toque da graça e acorda. Não, a verdade está na Igreja Católica. E esse protestante resolve a coisa mais lógica e sincera que ele pode fazer. Ora, se a verdade está na Igreja Católica, se a Igreja Católica é a única igreja verdadeira de Cristo, eu quero me tornar um católico. Então ele vai de boa vontade, entra numa paróquia e ingressa, conversa com o padre e ingressa na Igreja Católica. Então ele vai com toda a expectativa. Agora eu estou na Igreja verdadeira de Cristo, eu vou encontrar somente santos dentro da igreja. E ele se depara com a triste realidade da Igreja Católica do século XXI e vê a lástima que nós estamos. Ele olha para o Papa Francisco e
vê claramente que é um Papa que está em dissonância com o verdadeiro magistério da Igreja, que parece trabalhar diuturnamente para a implosão interna da Igreja Católica, trabalha para minguar a doutrina e a moral católica. Um Papa que não merece esse nome, não merece estar sentado no trono de Pedro. Ele olha para o segundo homem mais importante do Vaticano hoje, o segundo mais poderoso, cardeal Victor Fernandes Tuccio, colocado ali pelo Papa Francisco, e é uma tragédia para a Igreja Católica esse Tuccio. Um homem que em pouquíssimos meses que está à frente do dicastério para a fé, conseguiu causar um dos maiores escândalos da história da Igreja com esse documento blasfemo, Fiducia Supplicans. Horrível, horrível. Esse protestante chega na igreja, olha para o clero, para os cardeais, para os bispos, para os padres e vê que uma grande parte dessa porção, que devia ser a porção eleita da vinha de Cristo, já perdeu a fé, já apostatou. Estão dentro da Igreja Católica ocupando cargos eminentíssimos, mas se portam verdadeiramente como apóstatas. Já apostataram da fé, já não têm mais sintonia com o verdadeiro magistério da Igreja de 2000 anos. Padres e bispos ensinando coisas erradas, coisas heréticas, coisas blasfemas. Padres e bispos querendo viver uma vida cada vez mais afeita ao mundo moderno, uma vida cada vez mais mundana, mais anticristã, mais pagã, e ensinando o povo de Deus esses erros e essas heresias. Esse católico automaticamente olha para os leigos, para a maioria dos católicos e vê que, infelizmente, a maioria dos cristãos vivem numa ignorância teológica muito grande, uma ignorância catequética muito grande, não sabe os rudimentos da fé. A maioria dos católicos, infelizmente, não vai à missa sequer uma vez por semana, como é mandamento da igreja. A maioria dos católicos sequer sabe se portar diante da moral e da doutrina católica e vivem uma vida moral como se fossem pagãos. E para eles está tudo bem, para eles basta ser chamados de católicos, mas não vivem o que é a essência do catolicismo, que é a união com o nosso Senhor Jesus Cristo através da oração, da vida de santidade, da entrega a Cristo. Um protestante iluminado pela graça de Deus conhece que a Igreja Católica é verdadeira, mas ele chega numa paróquia e grande parte das nossas paróquias, se não for a maioria, estão num estado deplorável, lastimável. Meus irmãos, um católico que tem uma boa paróquia, que tem um bom padre, um padre de reta intenção, que ensina a doutrina verdadeira, tem que levantar a mão para os céus e dar graças a Deus, porque você achou um tesouro, você está em um verdadeiro oásis nos tempos atuais. Mas grande parte das nossas paróquias ali só se ensina besteira, se ensina heresia, são pregações bobas que não te acrescentam nada, ministérios de música que são horrorosos, que tocam essas músicas terríveis da teologia da libertação, liturgias bagunçadíssimas. E aí eu fico pensando, um protestante que se converte e chega na Igreja Católica nesse estado lastimável, ele tem que ter muita graça de Deus para perseverar aqui dentro. Muita graça de Deus. Ele tem que ter uma convicção espiritual e uma convicção intelectual muito grande para perseverar na Igreja Católica. Porque a coisa tá feia demais. Mas se a Igreja Católica fosse a igreja verdadeira, Deus não permitiria que ela chegasse a esse estado. Ora, se for assim, meu amigo, não existe igreja verdadeira de Cristo, porque se você for ver as igrejas protestantes, elas estão numa decadência semelhante. A coisa tá feia para todo mundo. Mas por que Deus permite isso? Olha, meu irmão, eu não sei por que Deus permite o mal.
A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, vai falar do mistério da iniquidade. Por que Deus permite a iniquidade? Por que Deus permite tanto mal? Eu não sei, mas no fundo é para provar o nosso coração, é para testar a nossa fidelidade, a nossa fé, o nosso amor, a nossa perseverança. Então eu não digo só para um protestante que chega na igreja católica, você que é católico também, meu irmão, persevere dentro desta igreja. Persevere dentro desta igreja, apesar dos erros dos maus pastores, apesar da vileza dos maus pastores, apesar dos pecados de nós católicos. Porque cada um de nós tem que bater no peito e dizer: o primeiro pecador dentro da igreja católica sou eu. O primeiro que tem que me converter sou eu. Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que rezar mais, eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que me entregar mais a Cristo, libertar-me dos meus medos, dos apegos dessa terra, entregar-me ao coração de Jesus. Eu sou o primeiro a ter que me converter dentro da igreja e eu não consigo me converter. Eu estou nessa igreja por misericórdia de Jesus. Nós temos que ter uma gratidão imensa por nosso Senhor Jesus Cristo nos ter colocado dentro da sua igreja verdadeira, porque nós não merecemos, mas nós precisamos estar nessa igreja para nos salvar, precisamos estar nela até o último dia das nossas vidas, perseverar até o fim para sermos salvos. Tudo isso já estava previsto. A Bíblia diz que no fim dos tempos haveria uma apostasia generalizada. O que é apostasia? É uma pessoa que um dia ela foi cristã e agora ela renega a fé. É o que está acontecendo hoje. Os cristãos, a começar do clero, estão renegando a fé, estão apostatando da fé. Queridos, nós estamos no fim dos tempos e nós estamos entrando na provação final da igreja, onde a igreja vai ser cada vez mais provada, onde a instauração de uma falsa igreja vai confundir a muitos, e os verdadeiros católicos vão ser um número cada vez mais reduzido, mais pequenino. Mas que o Espírito Santo nos dê a graça de perseverar até o fim, perseverar até o fim. A Bíblia diz: quem perseverar até o fim será salvo, e nós queremos perseverar. Se o mundo inteiro der as costas a Jesus, se o mundo inteiro der as costas à verdadeira religião, à verdadeira doutrina, por graça de Deus, nós suplicamos a Deus que nós sejamos fiéis até o fim. Tudo isso precisa acontecer no final dos tempos, mas é um período curto. Claro, vai piorar. Se você acha que a coisa está ruim, prepara o lombo, porque vai piorar muito. Nós veremos escândalos cada vez maiores, heresias e erros cada vez maiores sendo cometidos até mesmo pelo clero, pela parte eleita da vinha de Cristo. Mas depois de tudo isso, depois desta grande tribulação, depois dessa provação terrível da igreja, virá o triunfo do Imaculado Coração de Maria, e a Igreja Católica vai ser revestida de uma santidade nova. Essa santidade que por ora está eclipsada, esse eclipse vai passar, e a santidade da igreja brilhará como nunca antes em sua história. E aí multidões, o mundo inteiro quererá ser católico, e haverá uma grande conversão dentro da igreja. E nós teremos um clero cada vez mais santo, leigos cada vez mais santos. As sociedades se tornarão verdadeiramente católicas. Todos se esforçarão por ser bons cidadãos, bons cristãos. Todos buscarão viver uma vida santa verdadeiramente, unida a nosso Senhor Jesus Cristo. Um amor à Eucaristia fulgurante se colocará nos corações dos católicos do mundo inteiro. O reinado eucarístico de Cristo de fato acontecerá e nós veremos uma explosão retumbante da Igreja Católica, uma ressurreição da Igreja Católica muito, muito grande. E talvez eu estou com meus 39 anos, talvez eu no fim da minha vida chegue a ver isso não vai demorar tanto não. Mas o que Jesus nos pede hoje, e neste agora, neste dia que se chama hoje, é a nossa perseverança aqui,
dentro desta igreja, apesar dos pecados dos filhos da igreja, a igreja continua sendo santa, única igreja fundada e sustentada verdadeiramente por nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão de sua Mãe Santíssima. Jesus quer a nossa perseverança hoje, aqui. Não saia da Igreja Católica. Se você está na Igreja Católica e está sendo tentado a sair, não saia. Jesus quer você aqui. Seja você o santo, a santa que vai ajudar a mudar a igreja de dentro para fora. E se você é de outra religião e quer vir para a Igreja Católica, querido, estamos de braços abertos para acolher você. Venha e venha mesmo. Mas venha preparado para lutar. Venha sabendo que não vai ter vida fácil aqui dentro. Mas é bom demais ser católico. Eu sou feliz demais por ser católico. Meu Deus, quem sou eu para pertencer à Igreja Verdadeira de Cristo? Não sou nada, sou um zero à esquerda. Mas Jesus, por uma misericórdia tremenda, me colocou aqui dentro. Então eu quero ser um bom católico. Apesar de minhas fraquezas, minhas vilezas, todas as minhas dificuldades, eu quero lutar para ser fiel à Igreja de Cristo. Obrigado por você ter me ouvido até aqui. Muito obrigado mesmo. Peço gentilmente que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, inscreva-se no canal, isso é importante demais para nós. Que Deus abençoe muito a você, a sua casa, a sua família. Reze pela conversão dos seus também. Se você tem parentes em outras religiões, reze para que eles venham para o seio da Igreja Católica. Deus abençoe muito a você. Um forte abraço e salve Maria.